Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. E nesses dias, o pastor Eliseu causou uma polêmica aqui nas redes sociais, no mundo gospel em si, né? Que gerou aí vários vídeos para comentar o que ele tinha falado em uma pregação que ele fez nesses dias, ao afirmar que haverá choro no céu, no tribunal de Cristo. Na percepção do Eliseu, isso vai acontecer no dia do arrebatamento, diante do grande tribunal de Cristo, haverá choro quando o Senhor Jesus vier para levar a sua igreja. Na ocasião do galardão, ali muitas pessoas vão ficar frustradas, muitas pessoas vão chorar. É aquele pensamento futurista que se tem de que o Senhor vai chamar de um por um e vai distribuir o Oscar daqueles que serviram mais a Cristo durante a sua vida aqui na Terra. É uma percepção que todo futurista tem de que um dia isso possa acontecer. Na verdade, foi assim comigo um dia. Eu achava que isso realmente pudesse acontecer, então eu era obrigado a me esforçar como um cristão por ser um servo de Deus, porque visando um maior galardão quando o Senhor voltasse nas nuvens do céu em um futuro que nunca chegará. Por sua vez, por conta dessa polêmica de que o Senhor virá e nesse momento do grande tribunal de Cristo vai produzir tristeza na vida de alguns cristãos, o pastor Alíbio, ele veio a público, usou as redes sociais e desceu a ripa no pastor Eliseu. Gerou um atrito terrível entre os dois, ao ponto de ser preparado aí um debate. Pois é, e realmente aconteceu, né? Esse debate já está preparado, vai acontecer, se não me engano, agora dia 20 desse mês, às 11 horas, na Rádio Musical, que também tem até, por sua vez, um canal aqui no YouTube, né? Vai ser de grande repercussão, e o tema é esse, o qual eles vão discutir. Haverá tristeza no tribunal de Cristo? Como esse assunto é um assunto de teor escatológico, né? Então eu venho aqui apresentar a minha opinião, com certeza, porque até então, até hoje, não se tinha uma posição de um preterista completo diante desse fato. Mas antes, vamos ver o vídeo, né, dessa treta, para que a gente possa seguir trazendo aqui os argumentos para ver se há legitimidade nesse debate, nesse conflito, nessa treta entre esses dois cristãos que tange uma expectativa com referência ao fim escatológico. Vamos lá, olha só. A gente começa aqui ouvindo o Eliseu na sua pregação, atestando que haverá tristeza no tribunal de Cristo para aqueles que não foram servos que se empenharam no seu trajeto ministerial aqui nesta terra. Olha só. A gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim. Quando chegar, vai. Não, pastor, a Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza, porque tem gente que pensa que só porque a crente vai para o céu já tem galardão. Não tem não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Gente, então você viu aí a apresentação do pastor Eliseu, né, colocando o seu ponto de vista no que tange as questões escatológicas do fim, onde os cristãos serão apresentados diante de Deus, diante do grande trono branco, o qual o Senhor vai requerer de cada um para lhe entregar os galardões conforme fora o seu trabalho aqui nesta terra. Ele apresenta até o texto de Apocalipse capítulo 21, que é na verdade um texto muito usado aqui nos vídeos para poder contestar essa fala dele, porém ele faz uma ressalva dizendo que essa questão de Apocalipse 21 tem a ver com o milênio, tá? Tem a ver com o milênio, porém, no que tange o arrebatamento, o qual ele está se referindo, e o grande tribunal de Cristo, então isso vai acontecer, vai existir no momento muitos cristãos que vão chorar por questão do galardão que será lhes concedido. A Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza, porque tem gente que pensa que só porque a crente vai para o céu já tem galardão. Não tem não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Mas aqui entra um problema seríssimo. Como pode o milênio
está completamente depois. Ele coloca o milênio depois do arrebatamento e depois do juízo do grande trono branco. Não faz sentido algum. O milênio tem que estar antes. Porém, esse é outro assunto que a gente pode tratar aqui na oportunidade. Mas vamos ouvir aqui o pastor Alíbio, que vem descendo a ripa aí nessa observação, né, nessa declaração feita pelo pastor Eliseu, quando tudo começa a ser costurado para o debate que acontecerá nesses dias. Olha só. Gente, por que eu estou gravando isso? Porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. Eu fico a pensar, o doutor Abraão de Almeida escutando um monte de pregadores, essa chamada levada de hoje, doutor Joá Caetano, estou falando de escatológico, doutor Napoleão Ribeiro Falcão, homens que são intérprete das escrituras no mundo escatológico. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos dizer que haverá lágrimas lá nos céus. Isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta. Muito bem, então essa é a posição do pastor Alíbio, né, contestando toda a fala do pastor Eliseu, né, dizendo que o que ele falou não tem nada a ver com as escrituras. Até em parte eu concordo com ele, porém levando em conta os que os dois falaram, é completamente avesso o que as escrituras tendem a nos ensinar com referência à nossa posição como cristãos nesses nossos dias aqui, meus irmãos. Perfeitamente isso. Pois é isso que trouxe-nos a essa questão, a esse vídeo de hoje. Qual a minha opinião como um preterista completo sobre essa treta entre esses pastores futuristas, Abílio e o Eliseu? Pois bem, a primeira questão aqui, meus irmãos, é que essa treta não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você está aqui pela primeira vez, por favor, preste atenção que eu vou te apresentar aqui como um preterista completo, porque o que eu vou apresentar aqui para fazer a afirmativa do que eu digo também é bíblica. Porém, eles têm as suas posições com referência à bíblica para pontuar as questões, essas questões da treta para um fim, um suposto fim ainda futuro. Eu vou te mostrar que essa expectativa é completamente falha, fraca e inútil para a igreja presente, meus irmãos. Então não temos expectativa com referência a um grande trono branco que vai ser colocado para que nós venhamos a nos apresentar um dia. Isso não tem sustentação bíblica para o nosso tempo presente, embora esteja nas escrituras. Eu quero te mostrar isso biblicamente. Então olha só, eles vivem nessa disposição mental. Por quê? Porque na expectativa deles, o fim escatológico será do planeta Terra. Quando que na verdade o fim escatológico, meus queridos, da Bíblia é sempre tratando das questões do fim da antiga aliança para o estabelecimento da nova aliança, devido à destruição do templo judeu ocorrido em 70. Todos os escritos da Bíblia, todos os textos escatológicos, todas as cartas apostólicas, todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes de 70. Então todas as sentenças escatológicas que você vai encontrar nos 27 livros, até mesmo nos apócrifos, todos foram para esse fim, para o fim da antiga aliança, para o estabelecimento da nova. A remoção do velho céu e terra tem a ver com essa questão, fim da lei e o estabelecimento da graça de Deus, meus irmãos. Esse juízo que eles aguardam não pode acontecer fora do primeiro século, tá certo? Essa é a realidade. Eu vou te provar aqui biblicamente. Olha só, vamos nas escrituras rapidamente, eu não vou me estender muito, é só para que você possa ter noção do que realmente que estamos tratando aqui faz jus à verdade de Deus, que infelizmente é drasticamente negligenciada por muitos, né? Muitos pastores e teólogos ignoram o preterismo completo, tende a dizer que é heterodoxo, que não devemos trilhar por esse caminho, mas a verdade é clara, é bíblica dessa afirmativa que eu vos faço. Olha só, Mateus capítulo 13, no versículo 40 ao 43, presta atenção aos detalhes do que eu vou dizer aqui. Você pode até depois fazer um questionamento aqui nos comentários sobre o que eu vou expor, mas olha a seriedade da exposição dos textos que eu vou te apresentar. Vai dizer assim na parábola do joio e do trigo. É uma expectativa também desses pastores que estão aí
né, se engafinhando para poder ter razão naquilo que eles pensam com relação à questão do fim. Olha só, eles também entendem que isso aqui vai acontecer um dia. O que é que diz a palavra? Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. A palavra aqui, embora apareça mundo, mas no grego é aion, tá certo? A palavra aion quer dizer tempo ou um período de tempo. É por isso que em outras versões você vai encontrar aqui a palavra era, a palavra fim dos séculos. A palavra séculos você vai encontrar aqui. Era, período de tempo. Por quê? A palavra mundo aqui não tem um sentido de planeta, para que se referisse ao planeta geográfico, o qual a tradição costuma observar dentro desse texto. A palavra aqui no original deveria ser cosmos, mas ela aqui aparece como aion, tá certo? Aion, isso não é invenção minha não, você pode pegar qualquer Bíblia do grego e você vai encontrar essa referência. Está claro aqui no versículo 40. Eu trago aqui para que vocês acompanhem comigo. Olha aqui a palavra aion. A palavra aion, meus irmãos, está aqui, ó, tá certo? Está aqui a palavra. Então não é invenção, não é uma criação particular. É isso que está dizendo. Então, o momento em que o joio seria separado do trigo e assim o joio seria queimado no fogo, seria quando? No fim da antiga aliança. Porque o fim é da era da antiga aliança, o fim da antiga dispensação. A palavra aion, ela significa um tempo, um período de tempo marcado por sua característica moral e espiritual. Era a era das trevas que estava chegando ao fim, a era da condenação e morte, o qual estava sendo dissipado devido à destruição do templo. O templo, ele simbolizava toda essa questão do antigo pacto que existia entre Deus e o povo de Israel, entende? Ele vai dizer isso aqui, ó. Aí vai dizer assim, na sequência desse juízo: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade, e lançar-losão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, meus irmãos. Olha que coisa incrível. Então, os injustos seriam lançados na fornalha de fogo, conforme encontramos em vários textos, tá? Isso aqui é uma metáfora para o juízo dos injustos, e na ocasião do benefício dos santos, resplandecendo como um sol no reino de seu Pai para sempre, entende? É isso que temos aqui. E para ficar ainda mais interessante essa observação que estamos fazendo, a palavra aion que encontramos aqui é a mesma palavra que nós encontramos em Mateus capítulo 24:3, quando o Senhor Jesus está ali com os discípulos, né, para tratar com relação à destruição do templo, e é justamente pontuado essa questão, meus irmãos. Vai dizer assim no versículo 3, e estando eles sentados no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, os seus discípulos em particular, lhe perguntaram, dizendo, declara-nos, os apóstolos, quando serão essas coisas, que do templo não ficaria pedra sobre pedra? E que sinal haverá da tua vinda, parúzia, e do fim do mundo? A palavra mundo aqui não é cosmos. Se fosse relacionado ao planeta Terra, teria que ser cosmos, mas aqui é aion. Que quando acontecerá essas coisas? Qual o sinal? E que sinal haverá da tua vinda e do fim da era mosaica? É isso que ele está querendo tratar aqui, uma vez que o discurso é voltado à questão do templo. O templo é a chave do sermão escatológico de Mateus capítulo 24 e Marcos 13, como também o livro de Apocalipse, pela destruição da Babilônia religiosa, em Apocalipse capítulo 17, capítulo 18. É nada mais nada menos do que Jerusalém, tá certo? Então está claro isso aqui, meus irmãos. A palavra aqui, ó, também é aion, não é cosmos, tá certo? Eu vou aqui na minha versão do grego, no versículo 3, para encontrar com você a palavra, o qual encontramos lá em Mateus capítulo 13, versículo 40, tá aqui, ó, a palavra, entende? Aqui, ó, cosmos, tá certo? Opa, perdão. Tá aqui, ó, aion, não é cosmos. Então isso é muito importante você levar em consideração, que infelizmente todos esses pastores futuristas desconsideram. Eles não olham essa questão aqui. Eles tentam dividir Mateus 24, tentando explicar que teve a haver uma parte para 70
e outra parte que ainda acontecerá no futuro. Não existe isso, só você ler Lucas capítulo 17, no versículo 20 ao 37, tá certo? Lá o sermão escatológico de Mateus 24 é o mesmo sermão e não aparece de forma nenhuma que dê uma sustentação que seja dividido, como eles fazem aqui em Mateus capítulo 24. Não, tudo acontece em um só momento, relacionado à queda de Jerusalém. É tanto que no versículo 34 o Senhor delimita o tempo desses acontecimentos. É um texto que todos nós conhecemos muito bem, né? Ele diz: em verdade, Jesus falou, vos digo que não passará esta geração, a geração dele, sem que todas essas coisas relacionadas ao fim se cumpram. Entende? Jesus não falou, não passará aquela geração, pontuando para um povo ainda no futuro que vivenciaria o fim escatológico. Não, ele pontuou todas as coisas dentro do tempo da sua geração, que não poderia passar, os seus contemporâneos. E assim sucedeu na queda de Jerusalém. Para ficar ainda mais interessante essa observação, considere o que é dito lá em Daniel capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. É dito aqui, esse tempo de grande tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo, é o que encontramos no sermão escatológico de Mateus capítulo 24. É só você ler Mateus capítulo 24, versículo 21. Está aqui na minha Bíblia de referência, ó. Tá certo? Está aqui, ó. Jesus leva em consideração as mesmas palavras do que é dito aqui em Daniel, no que tange o fim. Na sequência, o que é que você encontra aqui? Com referência a esse juízo que se manifestaria sobre o povo judeu, o povo de Daniel. Diz aqui, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então veja aqui, o juízo final, o juízo do grande trono branco, que eles têm como expectativa ainda futura, estava dentro do tempo que é apresentado aqui por Daniel na profecia, que está relacionado à queda de Jerusalém, uma vez que Mateus capítulo 24, versículo 21, está dentro do contexto do que está tratando os versos primeiros do capítulo 24, que é a destruição do templo, entende? Mas não fica por aí, tem mais. O que é que vai acontecer? A ressurreição. É por isso que nós, preteristas completos, quando dizemos que a ressurreição já aconteceu, que estava relacionado à queda de Jerusalém, não estamos falando coisas sem sentido, não. Faz sentido sim. É isso que diz a profecia. Foi isso que, de forma inspirada, foi mencionado por Daniel. Então não posso conjecturar fazendo uma observação que não considere o que foi escrito, pelo fato de que a tradição religiosa sustente uma ideia contrária, que a ressurreição não tenha acontecido, porque vai ainda acontecer, porque a percepção deles, a ressurreição tem que ser de corpos biológicos saindo dos túmulos de lápides. Nunca foi isso que a Bíblia ensinou. A ressurreição da Bíblia é tão somente o momento em que os justos estariam em uma unidade com o Senhor para sempre. Os que tinham partido no Senhor na ocasião iriam sair do Hades para estarem para sempre com Deus, em uma aliança eterna, assim como os vivos, uma vez que estavam habilitados para viver essa aliança eterna, quando terminasse o seu tempo de vida aqui nessa carne. E assim é, quando termina o nosso tempo de vida aqui nesta carne, a gente passa para a eternidade, conforme é prometido. Isso é a bênção da aliança, que é o benefício daqueles que creem em Jesus. Entende? Essa é a realidade. Então está aqui, ó, ressuscitarão. Quando é que isso aconteceu? Aquilo que tange a grande tribulação, que foi em 70, na queda de Jerusalém, uns 3 anos e meio. Não é algo que está no futuro, não é algo que ainda vai acontecer, ou que Mateus 24 fosse um apocalipse, um mini apocalipse, para um super apocalipse que vai suceder com relação ao fim do mundo, não. A Bíblia não fala do fim do cosmos em lugar nenhum. Quem fala que haverá o fim do cosmos é a tradição religiosa, com os ensinos perniciosos de interpretação equivocadas que eles fazem dos textos. E olha o que vai dizer o versículo 3, correspondendo àquilo que vimos lá
em Mateus capítulo 13, no versículo 43. Olha só, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Resplandecerão. Não é isso que vimos lá na parábola do joio do trigo, que acontece no fim do antigo aion, no fim da antiga aliança? Está aqui, ó. Resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Glória a Deus. Para você que de repente está aqui pela primeira vez e acha que isso aqui ainda é um fato futuro, que não esteja ligado à queda de Jerusalém, que nós estejamos aqui, que eu, como um preterista completo, esteja blefando. No versículo 6, vamos aqui para o versículo 6, vou te mostrar que não estamos blefando. Diz assim, ó: e perguntei a um homem vestido de linho, Daniel, que estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Quanto tempo haverá para que tudo isso venha a acontecer? A grande tribulação que vai desencadear é um momento único na história, o qual nunca houve, desde que houve nação e jamais haverá. A ressurreição dos mortos, o momento em que os justos resplandecerão com um fulgor do firmamento. Quando é que isso vai acontecer? Aí ele diz aqui no versículo 7, ó: e ouvi um homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, o templo judaico, cumprir-se-ão o quê? Todas estas coisas. Os justos resplandeceria como o sol no seu firmamento. Na ocasião, haveria a ressurreição dos mortos, em meio à grande tribulação que desencadearia ali o fim. 3 anos e meio, que corresponde ao tempo exato do cerco, invasão e destruição de Jerusalém pelos romanos, registrado por Flávio Joséfo, registrado por Eusébio de Cesareia e muitos outros historiadores que você pode encontrar esse relato histórico muito bem. Não é invenção preterista de forma alguma. Olha, tudo conexo, tudo bem ajustado, uma vez que, se você vai ler Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, coloca o quinto reino, o reino de Cristo, o reino que é espiritual, que seria manifesto no tempo do quarto império, que é o Império Romano, entende? Então não posso sustentar a ideia de que ainda haverá o estabelecimento do grande trono branco, por consequência do reino eterno de Deus, com uma expectativa futura, de fora do tempo do Império Romano, que não existe mais, meus irmãos. É loucura o que fazem por aí, tentando interpretar de forma anacrônica, colocando o reino eterno de Cristo, o reino messiânico, com uma expectativa futura, que não tem suporte, uma vez que ele viria a ser manifesto no momento em que o quarto império estivesse em evidência, que é o Império Romano. Os pés, os dedos da estátua, né? E como também a besta de 10 chifres que encontramos lá em Daniel capítulo 7. Entende? É justamente isso. Então esses textos comprovam que a igreja ela já está no novo céu e nova terra. Né? Por quê? Porque se trata da nova aliança. Novo céu e nova terra é a nova aliança. E nunca uma utopia celestial, onde as pessoas vão ver Jesus vindo com uma roupa branca, né, uma cinta de ouro, uns olhos reluzentes, uns cabelos escovados, uma barba bem feita, feito um surfista prateado, um monte de anjos voando, tocando uma harpa, 3 tocando um trompete, e a coisa vai ser ensurdecedora, as pessoas correndo e o fogo caindo do céu. Não, de forma alguma. Você tem que entender a linguagem do hebraísmo, que é apresentada nos profetas, que ela é mencionada de diversas formas ao longo da construção do Novo Testamento, dos 27 livros. É isso, meus irmãos, principalmente o livro de Apocalipse. Você não pode entender aquilo como literal. Você tem que observar aquilo que a lei, como sombra, apresentava naquilo que seria real, na manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Ele disse que seu reino é espiritual. O que a gente pode entender um reino de natureza espiritual? Que não tem forma, que não tem cor, que não pode ser visto, né? Essa é a realidade. Mas as pessoas estão esperando, porque tem que ver visivelmente, fazem interpretação literais das escrituras. Mas quando a gente pergunta, e o tempo que era próximo?
E o tempo que é breve, que está aí nas escrituras, por que você não interpreta como literal também? Por quê? Eles espiritualizam, porque o próximo sempre foi próximo no dicionário, em qualquer língua, né? Eis que cedo venho. Que cedo é esse? De mais de 2000 anos. Eis que estou à porta e bato. Mas como assim? Que sentido faz isso para nós hoje? Algo que foi trazido para a igreja há 2000 anos atrás. Não teve sentido para ela e vai ter sentido para a gente hoje. Não faz sentido algum. Então são coisas que eles tentam esconder dos incautos, mas a palavra está aí para que você possa ver que realmente há sentido naquilo que estamos expondo, com uma verdade de uma escatologia já realizada, tá certo? Tem um monte de gente aí, cristãos, né, fazendo vídeos provando que não haverá choro. Provavelmente tem um monte de gente aí, cristãos, utilizando da Bíblia, fazendo vídeo, podcast, comprovando que não haverá choro, né? É provavelmente aquilo que vai ser defendido pelo pastor Abílio, como ele falou, né? E vai usar o quê? Aqueles velhos textos que ele falou, Apocalipse 7, Apocalipse 21:4. Temos mais, né? Poderíamos usar também Isaías capítulo 25, no versículo 8. Isaías 65:19 também. E é interessante que Isaías capítulo 25, no versículo 8, meus irmãos, é justamente tratando do quê? Do fim da antiga aliança, né? Do fim da antiga aliança, comprovando que realmente a igreja presente já está no novo céu e nova terra, uma vez que estamos debaixo da aliança da graça de Deus. Olha só, Isaías capítulo 25, no versículo 8, mas eu vou ler aqui do versículo 6, tá? E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas, feitas de tutanos e de vinhos puros, bem purificados. Isso aqui é o quê? A boda do Cordeiro, né? Que a gente encontra em Apocalipse capítulo 19, né? Aquele momento glorioso da manifestação do Senhor. Na ocasião desse grande banquete que é tratado aqui por Isaías, o que vai acontecer em sequência? E destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações, a antiga aliança. A coberta que estava sobre todos os povos, o véu da antiga dispensação que estava sobre toda ela. Na ocasião da remoção do velho céu e velha terra, que tem a ver com a antiga aliança, o que aconteceria? Aniquilará a morte para sempre, tá vendo? A morte não tem mais poder contra os filhos de Deus, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse, diz a palavra, enxugará. Então, quando eu uso Apocalipse capítulo 21:4, está aqui a referência, para dizer que não haverá choro, isso não é uma expectativa que esteja para nosso futuro, mas isso aqui era uma expectativa que estava no futuro das 7 igrejas, uma vez que está tudo envolvido à queda do templo. Uma vez que não temos mais templo de Jerusalém, se cumpriu o que está dito na palavra, meus irmãos. Não há mais choro. O Senhor enxugou dos olhos toda lágrima. Isso aqui tem a ver com a questão da aliança. Na antiga aliança, as pessoas não tinham uma vida feliz, porque sempre deveriam seguir para Jerusalém para poder render o sacrifício diante do sumo sacerdote, para que pudessem ter uma vida digna diante do Senhor, uma vida de justiça. Era necessário. Então não era uma vida feliz, não era uma vida satisfatória, era uma vida que exigia cerimoniais, sacrifícios, duro trato do corpo, para que pudesse viver uma vida que agradasse a Deus. Caso contrário, seriam punidos, seriam castigados, seriam amaldiçoados. Na nova aliança, não. O justo vive tão somente por fé. Vai dizer aqui no versículo 9, em consequência do fim da antiga aliança, olha o benefício. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado, para que nos salve. Olha só, lembrando que a questão da salvação era um benefício da nova aliança. Isso é muito nítido nas escrituras. A igreja vivia no aguardo da salvação eterna. Isso acontece na vinda do Senhor Jesus, né? Para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isso aconteceu no fim da antiga aliança. Então, quando eu leio isso aqui, tá? Que é Apocalipse capítulo 21:4, ele está mostrando uma questão de aliança e nunca uma questão de caráter cósmico do planeta Terra, entende?
Então os futuristas leem Apocalipse capítulo 21 achando que a Nova Jerusalém tem a ver com a estrutura de uma utopia cósmica que vai se manifestar do céu para a terra. Não. Tem a ver com uma mudança pactual. Fim da lei, estabelecimento da graça de Deus. O pastor Eliseu, por sua vez, ele vai usar, eu acredito, Mateus capítulo 7, onde o Senhor vem tratando ali acerca da árvore boa e da árvore má. Lembrando que a árvore boa e a árvore má tem a ver também com a questão de judeus e gentios, daqueles que buscam viver em justiça, em amor, e aqueles que viviam de forma contrária à justiça e à misericórdia de Deus. Tá certo? Essa é a questão que a gente pode ver aqui muito bem. Então, é uma discussão descabida de verdade para ambos os lados. Por quê? Porque a igreja já está na Nova Jerusalém, aliançada com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quando é que o povo vai acordar para a realidade? Quando é que o povo vai parar dessas picuinhas absurdas que não levam ninguém a lugar nenhum? Vai ser uma discussão memorável, porque vai ser um debate grandiosíssimo, com certeza, de pessoas que vão estar defendendo pontos da Bíblia que não correspondem à nossa realidade presente, entende? Porque tudo isso já se cumpriu. É só você ler Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22. Quando Jerusalém caísse, tudo o que está escrito na lei dos profetas se cumpriria. Isso aconteceu em 70, meus irmãos. Não tem nada que podemos compreender, defender, sustentar que esteja em linha de cumprimento. Não existe profecia em cumprimento. Não existe milênio em andamento. Não existe uma expectativa profética de um anticristo que vai surgir, fazer um pacto de 3 anos e meio. Não, isso aqui não tem nada a ver com as escrituras. Uma vez que não temos mais o Império Romano em evidência para atestar o que é dito em Daniel 2 e Daniel 7. Então, se a lei e os profetas, tudo que está escrito se cumpriu, então, obviamente, o reino de Deus já foi manifesto, correspondendo ao tempo exato que foi determinado pelo próprio Senhor, tá certo? Na queda de Jerusalém em 70. Então, essa é a minha opinião como um preterista completo, à luz das Escrituras, de forma genuína, de forma respeitosa. Se você quer divergir quanto a essa posição, fique à vontade, coloque nos comentários, mas leve em consideração isso. Todos os escritos do Novo Testamento foram antes de 70, só daí você já para pensar um pouquinho, realmente faz sentido o que foi tratado aí. Fora isso, também você vai ter que encarar a questão de Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22, onde tudo que está escrito se cumpriria naquela ocasião, não deixando nenhuma vírgula para que possa se cumprir fora da queda de Jerusalém. É tão sério isso que o Senhor Jesus deixou claro que aquela grande tribulação que levaria ao fim de Jerusalém, que durou 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, foi única na história da humanidade, o qual nunca foi vista antes e jamais haverá algo semelhante. Aí você vai dizer assim, mas e o dilúvio? Não foi de grande proporção? E a questão da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você não leva isso em consideração? E o Holocausto, você não leva isso em consideração o que aconteceu com os judeus? Aquilo foi algo de maior proporção, mais número de mortos. Não, meu querido, minha querida. A gente falou que aquele momento seria único porque tinha a ver com o fim de uma aliança, entende? Único porque tinha a ver com o fim da lei e o estabelecimento da graça. Por isso que foi único. Isso tem nada a ver com a condição, com questão de números de mortos, e sim da questão espiritual que envolvia o momento, que não vai ser encontrado em lugar nenhum na história. Mesmo que aconteça a Terceira Guerra Mundial, de maior proporção, que pode acontecer a qualquer momento, estamos vendo aí, né, os rumores disso, de armas atômicas jamais vistas na história. Uma destruição em massa que pode mudar todo um continente, mas saiba tão somente que aquela foi única, porque tratou de um fim de uma aliança que não vai acontecer num caso histórico na Terceira Guerra Mundial, tá certo? Então está aí, espero que essa observação possa lhe ter feito abrir os olhos para que você busque luz para esse entendimento importante dessas escrituras, que é a escatologia já realizada. Se você desejar nos seguir, siga o nosso canal, temos muitas informações aqui, tá? Precisas, sempre trazendo conteúdos para deixar as pessoas informadas dessa verdade. Não vai de forma nenhuma afetar sua fé, porque aqui respeitamos as Escrituras, o propósito de Cristo, a igreja, a fé. Então nada muda na questão daquilo que somos em Cristo Jesus, pelo fato de entender que todas as coisas se cumpriram. Um grande abraço
e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.